Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós chegamos à quinta aula do módulo de Gestão da Comunicação Digital e Convergências Midiáticas. Nessa primeira parte, nós vamos falar a respeito da cultura participativa e os seus desdobramentos. Bem, sou o professor Rodolfo, estou ministrando esse módulo para vocês e o objetivo da nossa quinta aula é compreender os conceitos não apenas de inteligência coletiva, mas também de cultura participativa, compreender a perspectiva transmediática, a perspectiva cross-mediática, ou seja, o que é transmídia, o que é cross-mídia, e discutir sobre a influência da convergência midiática em nossas vidas, o papel, o protagonismo que nós estamos tendo nos últimos tempos a partir dessa vertente transmediática, convergente e que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Pois bem, esse é o nosso conteúdo. Leve em consideração que para que nós possamos falar de inteligência coletiva, nós precisamos voltar um pouquinho àquilo que é cultura participativa. Veja, o conceito de cultura participativa ele tem origem na transformação digital. Ou seja, o momento em que nós temos acesso à rede, consequentemente, permite que cada um de nós nos tornemos mais ativos, principalmente no que diz respeito ao consumo de informações. Então, elas passaram a trocar o conhecimento com cada um de nós. E, consequentemente, interfere de forma direta na produção dos novos saberes. Então, trazendo essa ideia para um cenário talvez até corporativo, a cultura participativa ela abre espaço para que colaboradores de todas as hierarquias eles atuem de uma forma mais livre dentro de uma empresa. Num órgão, talvez, governamental, da mesma forma, no meio midiático, os telespectadores eles vão se tornar partícipes. Quantos e quantos programas de televisão nós não estamos vendo? O Big Brother e tantos outros realities que nós temos por aí, onde nós temos uma participação massiva dos telespectadores e dos internautas. Então, a cultura participativa, meus caros, ela contraria noções antigas daquela perspectiva da passividade dos receptores dos meios de comunicação, aquilo que eu falei em outras aulas a vocês. Ou seja, nós temos agora produtores, consumidores. Nós não temos mais ocupantes de papéis separados. Mesmo assim, levamos em consideração o poder que cada um de nós, enquanto consumidores de informação, nós temos. A convergência ela não vai ocorrer por meio de aparelhos. Por mais que sofisticados, levando em consideração essa cultura participativa, por mais que nós levemos em consideração esses aparelhos sofisticados, essa convergência, essa cultura participativa, como eu já havia também falado, ela ocorre dentro dos cérebros dos consumidores. Ela ocorre de dentro para fora. Então, tudo isso, toda essa noção de cultura da convergência, ela se faz justamente na intersecção de duas matrizes teóricas, que é justamente aquilo que nós chamamos de fandom e a própria cybercultura. Ou seja, é o estudo dos fãs. Fandom é o estudo dos fãs. O próprio Jenkins, ele apresenta, traz o fandom como um meio que popularizou-se justamente aí como objeto dos estudos culturais, e a gente vai remontar as teorias da comunicação, os estudos culturais norte-americanos, lá na década de 60, que passou justamente a perceber, a enxergar esse consumo midiático não apenas como um processo de absorção passiva, principalmente no que diz respeito a esses símbolos culturais, mas levando em consideração o processo de lutas. Ou seja, esse duplo movimento, essa dupla subordinação, essa resistência da audiência, essa cultura dominante. Então, tudo isso leva-se em consideração a essa ruptura da comunicação após a chegada da cultura da convergência, nesse processo de convergência midiática. Porque, para que a gente possa, de fato, iniciar esse diálogo de inteligência coletiva, cultura participativa, convergência midiática, nós precisamos entender a cultura digital e também o marketing digital.
É importante e se faz necessário nós procurarmos uma definição muito eloquente de cultura, como o próprio Tylor, ele nos traz enquanto perspectiva de totalidade de vida de cada um de nós, homens e mulheres. A cultura ela é caracterizada justamente pela dimensão coletiva. A cultura ela está interligada, ela é adquirida, muitas vezes inconscientemente, independentemente da hereditariedade. Então, nós podemos entender esta cultura como um meio que está relacionado à população em massa. Por quê? Por meio das ideias, por meio dos comportamentos adquiridos, por meio das perspectivas de vida social. Então, em nosso novo momento ao qual nós estamos vivendo nos últimos tempos, precisamos entender e precisamos observar as bruscas e as constantes modificações, transformações que nós estamos vivendo nessa era midiática. A construção de uma nova realidade tem sido vista aos nossos olhos. Nós não somos mais agentes passivos, somos agora agentes ativos, somos atores sociais. Nós passamos a estar no centro do processo, nós passamos a estar como protagonistas, no centro do consumo. E tudo isso é reflexo desenfreado dessa nova construção, a partir do senso crítico que nós estamos formando. E tudo isso se dá por meio das plataformas de redes sociais, onde estamos, enquanto consumidores de informação, frente ao conhecimento, frente à informação, frente às ambas qualidades que são resultantes justamente nas possibilidades de acesso de dados, de serviços que são transmitidos, que são recebidos, que são passados por alguma determinada instância. E tudo isso vai se popularizando, tudo isso vai corroborando com esse novo cenário que nós estamos vivendo. Tudo isso vai corroborando e, ao mesmo tempo, trazendo perspectivas de essências, onde nós vamos, talvez, reter talentos a partir dessa cultura, porque é desafiador. São estratégias desafiadoras. A cultura participativa é desafiante, mas ela também acaba funcionando como um método de valorização de capital humano. É a participação de cada um de nós, é a vez, é a voz, é aumento de produtividade, é melhora de desempenho, é aumento de qualidade de comunicação. Então, antes de tudo, nós precisamos compreender esses conceitos de cultura da participação, de cultura participativa. Justamente por quê? Porque nós estamos vivendo um consumo exacerbado de informação nos últimos tempos. E contribuímos. Nós somos produtores de conteúdo. E por sermos produtores de conteúdo, nós levamos em consideração aspectos que são importantes nos diversos ditames que a sociedade tem a nos apresentar. Nos tornamos fãs, nos tornamos simpatizantes de determinadas produções televisivas, cinematográficas, radiofônicas, virtuais. Passamos a defender determinadas produções, determinadas emissoras, determinadas plataformas. Mas muito mais do que isso, nós estamos rompendo, a partir da cultura participativa, esse modelo de comunicação que até então ele era centralizado. Nós estamos descentralizando esse modelo de comunicação. Como eu já tinha falado anteriormente, o emissor ele não é mais o protagonista do processo. O protagonista ele passa a ser o receptor da informação. Porque o receptor ele recebe a informação, além de receber a informação, ele emite o seu parecer acerca da informação, ele é multiplicador dessa informação e ele termina influenciando outras pessoas por meio daquela informação. Então, toda essa forma que nos traz é reflexo desse projetar das redes, que nós vamos encontrar justamente graças ao acesso à informação. E esse acesso à informação ele existe tendo em vista dos diversos níveis aos quais nós fazemos parte. Ou seja, levamos em consideração a perspectiva do aumento da liberdade de expressão, das capacidades cognitivas, dessas construções culturais, dessas construções digitais, dessas dimensões técnicas, dessas dimensões digitais, dessa dimensão de comunicação. O próprio Castells, ele nos
faz algumas abordagens que são muito importantes, principalmente no que diz respeito a esse processo de cultura participativa, porque é um momento onde o apenas afeiçoar já induz e faz com que a pessoa se sinta partícipe daquele projeto, daquela proposta. Ou seja, as ideias, os paradigmas tecnológicos, as transformações sociais. E essas transformações sociais são elas que permitem essa transformação comunicativa, essa transformação que nos apresenta essa cultura digital como reflexo de uma cultura contemporânea que é marcada justamente com esse surgimento aí da informática lá na década de 70. Então, não apenas o viés da comunicação, nós precisamos levar em consideração no que diz respeito à cultura participativa e à inteligência coletiva, mas também a perspectiva mercadológica, a perspectiva do marketing. Comunicação e marketing, eles andam juntos, andam de mãos dadas, eles andam entrelaçados. Por quê? Porque o intuito do marketing é satisfazer desejos e necessidades por meio de uma relação de troca, onde ambas as partes elas vão agregar valor, onde ambas as partes elas vão se tornar aliados fundamentais das organizações. Por quê? Porque sem ela, sem esta parte, sem esta pessoa envolvida, a ferramenta ela não vai funcionar. Por isso a importância de conhecer o perfil do consumidor. Por isso a importância de conhecer os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades. O próprio Marshall McLuhan, como nós vimos lá na nossa primeira aula, ele nos fala justamente acerca destas perspectivas. Todos nós fazemos parte como espectadores dessa sociedade. Vou mais além. Guy Debord, em Sociedade do Espetáculo, em 1969, ele dizia que todos nós fazemos parte de um grande elenco, de um grande conglomerado, de uma sociedade espetacularizada. Em 69 ele já dizia isso. Vivemos em uma sociedade do espetáculo. Nós estamos em 2021, às portas de 2022, e nós ainda estamos vivendo esse processo de espetacularização. Na verdade, agora que nós estamos vivendo esse processo de espetacularização, onde o virtual tende a chegar igualitariamente no real, no digital, mesmo sendo atual. E tudo isso interfere no processo da inteligência coletiva. Tudo isso interfere no processo e na forma como a inteligência coletiva ela vai desempenhar as suas funções e as suas perspectivas. Por quê? Porque a partir do momento que nós falamos de inteligência coletiva, eu levo em consideração que ela nada mais é do que uma expressão que foi trazida por Pierre Levy e, ao mesmo tempo, é uma ideia de que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem seu esposo, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, nenhum de nós não sabemos de tudo, gente. Nenhum de nós pode saber de tudo. Cada um de nós sabe uma coisinha. E todos nós podemos juntar as peças. Todos nós podemos associar nossos recursos. Todos nós podemos nos unir. Podemos unir as nossas habilidades, as nossas competências. Então, o consumo, ele tornou-se um processo coletivo compartilhado. Então, a inteligência coletiva é justamente essa fonte, que é uma fonte alternativa de certo poder midiático e que estamos usando justamente nesse momento que nós estamos vivendo. Para quê? Nesse momento, para fins recreativos. Na vida. A inteligência coletiva ela é utilizada nos últimos tempos para fins recreativos. Só que nós já começamos a aplicar a inteligência coletiva para propósitos mais sérios. Então, vejam essa construção que se dá por meio da cultura participativa à inteligência coletiva. Eu preciso levar em consideração todos esses aspectos, todo esse caráter ativo que cada um de nós, enquanto usuários da rede mundial de computadores, exerce sobre a comunicação digital. Isso é reflexo desses efeitos limitados. Isso é reflexo das perspectivas que os meios de comunicação, que até então não atingiam os indivíduos, eles passam a atingir,
ferrenhamente. E isso vem trazendo mudanças históricas. Isso vem trazendo problemas de poder social, problemas de poder político, de estrutura social. Isso vem trazendo mudanças de estruturas de poder econômico, financeiro, de abordagens talvez políticas, de abordagens ideológicas, e assim sucessivamente, meus caros. Então, a cultura da convergência, onde nós vamos encontrar a própria convergência, a cultura da participação, a inteligência coletiva, ela vai muito mais além do que tudo isso. Ela, antes de tudo, meus caros, é um discurso mercadológico, mas é também um discurso comunicacional. É a ruptura dos papéis de produtores e consumidores. Ambos precisam andar juntos, interligados, entrelaçados. Ambos precisam evoluir juntos. Ambos precisam compreender o problema dessa mentalidade que nós temos nos últimos tempos. E tudo isso se dá por meio das narrativas transmediáticas. Porque a narrativa transmediática é a culminância, é o cume, é o ponto alto daquilo que nos é proposto por Jenkins. Então, a narrativa transmídia, ela se refere justamente a essa nova estética que vai surgindo como uma espécie de resposta à convergência das mídias. Uma estética que faz novas exigências aos consumidores. Uma estética que depende da participação ativa das comunidades de conhecimento. Então, a narrativa transmediática, na percepção do Jenkins, é a arte da criação de um universo. Ou seja, o universo é construído, é constituído. E isso faz com que haja um fortalecimento da economia. Isso faz com que haja, por exemplo, uma economia afetiva que orienta cada um de nós, consumidores, dos bens simbólicos que nós temos, dos criadores midiáticos também, e da expansão e as formas como essas narrativas transmediáticas elas se comportam. Então, as narrativas transmediáticas, ou a narrativa transmídia, são justamente aquelas que vão ocorrer em diferentes plataformas, vão estar interligadas a um produto principal, ou seja, um livro, um filme, uma história em quadrinhos, um seriado televisivo. E, consequentemente, nós vamos ter aí tramas que vão ser paralelas, que vão expandir a história, vão criar um vínculo com o leitor, com o espectador, com o ouvinte, com o rádio ouvinte, com o internauta, com o usuário. E esse vínculo ele vai incentivar a garimpar justamente os fragmentos da narrativa desses diferentes lugares. Como assim, professor? De que forma? Matrix. Talvez vocês não tenham assistido Matrix, mas Matrix, né, foi um dos filmes aí que mais foram assistidos, né, todos os filmes, aquilo que foi proposto, né, os próprios fãs de Matrix criaram uma enciclopédia virtual colaborativa, né, o Matrix Week, onde as pessoas elas podiam, por meio de uma cultura participativa, auxiliar na forma como as pessoas podiam entender a narrativa transmediática por meio de Matrix. Não só no Matrix, tantas outras narrativas que nós temos, né? Não só no âmbito de filmes cinematográficos, mas também na própria televisão. Narrativa transmídia, ela não se dá apenas na perspectiva cinematográfica, mas na perspectiva das novelas. Não sei se vocês se lembram, mas tinha uma novela chamada Viver a Vida. Foi a primeira novela que utilizou esse tipo de narrativa transmediática justamente para trazer usuários, internautas, como telespectadores. Vejam, nós temos um processo onde a narrativa transmediática ela puxa usuários da internet para a TV. Como assim? A novela Viver a Vida, ela tinha uma protagonista que se chamava, acho que era Luciana, e ela andava numa cadeira de rodas, estava numa cadeira de rodas, era cadeirante, e
ela criou um Twitter onde ela narrava todas as suas perspectivas, todo o seu diário de bordo como uma pessoa que era paraplégica. E esse Twitter existia, onde todos podiam se envolver na trama. Outros exemplos, a novela que foi um dos sucessos, Cheia de Charme, né? Também da Rede Globo, uma novela que ficou também conhecida como a novela das empreguetes. Já foi o sentido inverso. Ali houve uma narrativa, uma contação de histórias, onde dentro dessa perspectiva de narrativa criou-se um roteiro. Dentro desse roteiro houve a possibilidade de levar os telespectadores até a internet para conhecer o clipe que havia vazado. Então, todos nós nos tornamos partícipes daquela história. Narrativa transmediática. Então, são narrativas que existem em continuidade. Depois da novela das empreguetes, tinha o site, houveram também vários fãs que reconfiguraram, recriaram o clipe das empreguetes. Narrativa transmediática. E tantas outras perspectivas que são construídas dentro dessa proposta. A novela dos 10 Mandamentos. Onde é que os 10 Mandamentos foi escrito? Bíblia. Foi lá. Da Bíblia tiveram filmes, tiveram novelas, tiveram gibis, enfim. Mas no âmbito da Record, o que foi que aconteceu? A narrativa principal, a Bíblia, foi reescrita por meio de um autor. Este autor criou a novela se transformou em filme, o filme se transformou em gibi, o gibi, além do gibi, houve camisetas, houve minisséries, e agora está no streaming. Então, percebam e vejam a forma como essa narrativa ela vai criando vínculos, teias, conexões. Então, a narrativa transmediática ela surge justamente como uma estética que vai responder a essa convergência de mídias. E, logicamente, não apenas a perspectiva da narrativa transmídia no âmbito das novelas, mas também no âmbito da publicidade. Não sei se vocês se lembram, mas o Escola Aperte On foi uma campanha sensacional, com uma narrativa fantástica. Qual foi a primeira peça publicitária, por exemplo, que utilizou esse tipo de narrativa transmediática? Campanha da Vivo, Eduardo e Mônica. Nós sabemos que é uma música linda. Renato Russo canta essa música belíssima e terminou que essa música se transformou em um clipe em homenagem ao Dia dos Namorados, contando a história de Eduardo e Mônica e de tantos Eduardos e Mônicas que estão espalhados pelo Brasil. Foi uma homenagem da Vivo. Depois veio a Escola Aperte On e tantas outras campanhas publicitárias que nos proporcionaram estarmos inseridos dentro desse universo ficcional, onde nós, enquanto consumidores de informação, e até mesmo consumidores do produto, nós assumimos esse papel de caçadores, de coletores, perseguindo pedaços da história por diferentes canais. O Escola Aperte On, por exemplo, foi dividido em 3 partes, né? Começava a peça publicitária, posteriormente vocês eram levados ao site para conferir o final dessa história. Depois houveram várias ações promocionais para o carnaval e, consequentemente, estourou. Foi uma campanha que estourou as vendas da escola. Então, assim, foi uma campanha muito feliz. Souberam trabalhar muito bem as perspectivas dessas narrativas transmediáticas. E, como eu disse, surge como uma estética que vai responder à convergência das mídias, né? Uma estética que faz novas exigências aos consumidores e depende justamente da participação dessas comunidades de conhecimento. Então, tudo isso se dá por meio dessas perspectivas, dessas narrativas. E temos tantos outros exemplos. Lost, Star Wars e assim sucessivamente, certo? Então, se eu fosse perguntar a vocês o que é transmídia, narrativa transmídia ou transmídia storytelling, certo? É a arte, é a técnica de transmitir justamente mensagens, temas, histórias através de diferentes plataformas de mídias, certo? Então, o storytelling são esses filmes narrativos onde nós vamos descrever
essas experiências de pessoas, principalmente no formato de um enredo, e vamos enriquecer com a estética cinematográfica, certo? Então, esse storytelling é um verbete em inglês, logicamente, que tem como significado a contação de histórias. Contar histórias, histórias que são presentes em várias áreas de expressão, seja no cinema, seja na televisão, seja na literatura, seja nos videogames, e assim sucessivamente, certo? Então, toda essa construção se dá por meio das narrativas transmediáticas. É o momento onde eu transformo uma história em filme, seriado, revista em quadrinho, em jogos, em sites, onde as pessoas elas trabalham juntas artisticamente. Aquilo que eu já tinha falado anteriormente, certo? Outro ponto importante é a falta de conhecimento de uma das histórias que não pode de forma alguma afetar as outras. Ou ao contrário, elas não vão ser complementares, certo? Então, na próxima aula, né, nós vamos falar sobre cross-mídia e intermídia. Nessa aula, nós falamos sobre narrativa transmídia, inteligência coletiva e cultura participativa.